Tati, nós ganhamos um leitão, foi por isso que eu falei. Quem sabe você não arremata esse leitão. Irmãos, que Deus abençoe pastor Michel. Pastor Michel, Deus te abençoe, você tem até 11h40 aí para nos abençoar. Ok, como eu preparei uma aula de EBD, e já falei a primeira parte dela, eu vou falar a segunda parte, porque nós estamos no EBD, não será necessariamente uma mensagem. Eu queria que o irmão colocasse lá o PowerPoint e me sinalizasse quando começar a transmissão para eu sincronizar aí com o propósito de vocês, midiático. Ok? Eu queria fazer um pedido, eu sei que você tem um lugar cativo aí na igreja. Você pode chegar mais para frente um pouco? Você pode fazer essa gentileza de concentrar, vamos concentrar todos aqui nessas duas aqui? Pode ser? Porque como é uma aula, não vai ser a pregação em si. Eu perco muito, eu ganho muito em concentração visual, tá ok? Vocês podem fazer isso por mim? Sentar só nessa fileira aqui, todo mundo? Se não for muito. Isso. É até bom porque hoje está friozinho, né? Ok. Vamos recapitular então rapidamente o slide anterior, o PowerPoint anterior. Você pode fazer isso por mim, irmão? Oi? É verdade, mas é porque são dois PowerPoints que eu coloquei em arquivos diferentes. Vou recapitular o outro e... Isso, muito obrigado. Ok? Dá um sinal aí da transmissão. Maravilha, vamos lá. Então, recapitulando a aula anterior, que alguns não tiveram aqui. Quem não esteve aqui na aula anterior? Alguns não tiveram, então a maioria esteve. Isso vai ajudar bastante. Então, nós partimos de 7 perguntas. Ok? Primeira pergunta, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Nós tratamos disso, já desenvolvemos, vamos continuar desenvolvendo. Segundo, o que o Evangelho produz diante da condenação eterna por conta do pecado de Adão? O mérito de Cristo e somente o mérito de Cristo com sua vida, morte e ressurreição nos reaproximou de Deus. E nós hoje somos uma nova comunidade, conforme aquilo que Cristo fez. Então o Evangelho produziu um novo povo, uma nova criatura que se junta com outras criaturas que agora têm a filiação através de Cristo ao Senhor, e juntos nós glorificamos a Deus, refletindo a imagem de Deus no mundo através de Cristo. O que a igreja faz? Propaga, discipula, disciplina, protegendo a reputação do Evangelho, resguardando a reputação do Evangelho. Quarto, qual é a consequência de sermos a igreja de Cristo? O mundo vê a imagem de Deus. Quinto, logo nós temos uma missão: treinar líderes, ensinar os filhos, proclamar Cristo, plantar igrejas, tudo isso para que a imagem de Deus seja refletida ao mundo. Não a nossa própria imagem, mas a imagem dele. E sexto lugar, essa missão precisa ser focada. O foco da missão é refletir a imagem de Deus no mundo. Não é dizer o quanto eu sou bom. Porque Deus não se impressiona conosco.
apesar de ter nos amado por intermédio do seu Filho, enviando o seu Filho, nos amou, como diz João 3,16, mas a nossa justiça, ela não é capaz de convencer a Deus. Então, tudo que Ele fez na criação, e tudo que Ele faz através da redenção, é para o louvor da sua própria glória. Se Ele criou para o louvor da sua glória, a redenção não tem outra finalidade. Fazer com que nós, hoje, como seres redimidos, possamos glorificar a Deus por Cristo. Então, essa é o grande foco da missão. Então, reforçando a aula, a base da nossa missão é pregar o Evangelho, cantar o Evangelho, ler o Evangelho, estudar, viver. Em toda a Escritura, nós temos esse desafio, que só é possível porque Cristo nos regenerou. Ler o Evangelho em toda a Escritura Sagrada. Porque só essa boa notícia por Cristo, essa palavra que está escrita nos 2 testamentos e encarnada, só essa palavra que é pregada tem o poder de fazer da nossa missão uma missão distinta de todas as demais missões. Porque essa missão não depende do nosso mérito, não depende da nossa iniciativa. Essa missão, ela é totalmente do Senhor. Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se não nascer de novo, não tem como. É necessário nascer de novo. E como é que o morto nasce de novo? Com a sua própria força ele não consegue, porque ele está morto. Ele só nasce de novo através da obra do Espírito Santo, revelando no coração dele que Cristo é o único que pode livrar o homem da condenação eterna com sua graça maravilhosa. Atos 4:12 diz: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ok? Muito bem. Joga o slide, por gentileza, meu querido, o PowerPoint. O outro. Vamos lá. Agora eu vou partir de algumas colocações também. Seria uma aula para professor de EBD, conforme foi me falado, mas como tem a igreja toda, eu vou reverter isso aqui para a igreja toda, porque a igreja toda é formada de professores. Talvez você não ensine na EBD, mas você ensina em casa, você ensina em outro ambiente. Todos nós somos teólogos, vocês sabiam disso? Todos nós. Todos nós temos o poder de interpretar. Nós lemos a Bíblia, nós falamos da Bíblia, nós aconselhamos, nós inferimos implicações práticas daquilo que a gente lê. Então, a igreja tem uma responsabilidade. Eu quero partir do primeiro pressuposto. É o outro slide, irmão. É o outro PowerPoint. Esse é o anterior. Exposição bíblica e professores de EBD. Isso, obrigado. Vamos lá. Todo crente é um intérprete. Você abre a Bíblia, lê a Bíblia e você interpreta, sim ou não? Sim ou não? Você tenta entender o que o Paulo quis dizer com determinada passagem. Então, esse encargo não é só um encargo pastoral.
Mesmo porque, graças a Deus, a Bíblia está na mão do povo. O princípio do sacerdócio universal do povo de Deus, isso faz com que a gente entenda que nós não somos e temos a detenção, como havia na Idade Média, os períodos mais nevrálgicos, séculos 14 e 15. Nós não somos os detentores únicos da interpretação. Mas tome cuidado. Você interpreta a Bíblia, mas você precisa de uma comunidade para fazer uma leitura em conjunto. Isso se chama tradição. Porque senão a sua interpretação pode ser extremamente leviana, individualista e subjetivista. É o que acontece na pós-modernidade. As pessoas lutam contra a confissão, contra a tradição, e não sabem o valor que a tradição tem, até mesmo para enfrentar a pós-modernidade. Para que a leitura seja uma leitura mais humilde. Porque se você diz, olha, eu leio a Bíblia em casa, eu não preciso de ir para a EBD, eu não preciso de participar de grupos de estudo, porque na Reforma Protestante a Bíblia veio para minha mão, então eu tenho o poder de interpretação. Não, você não entendeu então o que aconteceu na Reforma. A Reforma Protestante colocou a Bíblia na mão do povo, mas ela disse para o povo o seguinte, olha, a Bíblia está na tua mão, mas seja humilde. Você precisa da comunidade para você ler em conjunto com a comunidade. Isso vai te deixar mais humilde. Isso vai te deixar mais humilde. Então, o problema da pós-modernidade, do ambiente, você precisa entender o ambiente que você está hoje, é que as pessoas leem as Escrituras e, como elas sabem que têm o poder de interpretar, elas começam a usar as Escrituras conforme as suas próprias narrativas. Por exemplo, eu estou sofrendo. Quem não? Quem nunca? E eu abro a Escritura e leio. Só que quando eu leio a Escritura, eu estou focado no meu sofrimento. E o que é que vai acontecer? Se você não for humilde o suficiente para participar de uma comunidade, de uma tradição de fé, você pode criar muitas seitas com a sua leitura individualizada das Escrituras. É por isso que a exposição, ela é um instrumento eficaz para que a leitura do povo de Deus seja a partir do Evangelho em toda a Escritura, para que as pessoas não caiam nas armadilhas pós-modernas do individualismo. Não caia no subjetivismo. Não caia naquela armadilha que diz assim, Deus é amor. E quando você afirma que Deus é amor, você extraiu de algum versículo isso, mas você não trabalhou todos os atributos do caráter de Deus. Tudo aquilo que faz parte da essência de Deus. Tudo aquilo que faz parte da ação de Deus na história. Então, todo crente, ele lê a Escritura, ele interpreta e ele aplica. Ou seja, ele traz aquele texto para a realidade da sua vida. Não é assim que você faz? Quando você lê um texto, o que você faz? Você lê aquele texto e você diz, opa, esse texto aqui é para essa realidade. A minha dor é muito forte hoje. Bom, sim, a sua dor não pode ser desprezada. Eu, por exemplo, vou sair daqui e vou para o velório de um primo. Morreu essa semana. E os pais estão sofrendo. A família está sofrendo. Eu estou sofrendo. Mas, diante dessa narrativa da dor, diante dessa narrativa do luto, agora vamos aplicar a aula passada nessa aula de hoje, agora.
Diante da dor e do luto, existe uma narrativa maior. Ou seja, Deus, Ele não despreza a tua dor. É tanto que Ele usa a igreja no processo do chorar uns com os outros e se alegrar uns com os outros. Deus não despreza a dor. Na narrativa, na exposição de Lucas, a gente vai entender isso. Só que expor o Evangelho em toda a Escritura vai fazer com que você enxergue algo que está acima da sua dor. E esse é o desafio de todos os tempos. E no momento que a gente vive, esse é um desafio muito maior. Porque a nossa tentação é de pegar a nossa narrativa de vida e fazer dela a única coisa que nos sustenta. Coisas do tipo, pastor, eu perdi tudo que eu tinha. Você vai no velório, uma mãe com um filho, uma situação de luto, é uma situação que você ouve muito, perdi o meu bem mais precioso. Naquele momento, você não vai chegar para a mãe e vai dizer para ela, não, você não perdeu o que você tinha de mais precioso, o que você tinha de mais precioso era Jesus. Você não vai chegar na lata e dizer isso, porque ela está num momento de luto, então você tem que ter muita sensibilidade com o momento. Mas você vai pregar que muito maior do que o luto e a própria dor é a ressurreição. Você vai fazer ação social. Eu vou colocar você em várias situações práticas. Você vai fazer ação social. E você vê alguém lá precisando do pão. E a igreja vai lá e pega aquela prática, está todo mundo empolgado a ajudar uns aos outros a levar o pão. Sim, Jesus não é insensível à fome. A narrativa de Lucas também trata dessa sensibilidade com as crianças, com os órfãos, com as viúvas, com as mulheres. Só que tudo que Jesus fazia, além de ter um lado de compaixão no agora, tinha uma imagem pedagógica para o futuro. Então, o pão que eu tenho que fornecer para o próximo, ele deve apontar para algo muito maior do que o pão em si. Ele deve apontar para o pão da vida que desceu do céu. O Evangelho encarnado. Então, nós todos temos narrativas de dor, de sofrimento, de luto, de dificuldades, mas a partir do momento que eu leio um texto, eu explico o texto e aplico aquele texto, seja em qualquer parte que for das Escrituras, se o Evangelho não tiver na centralidade daquele texto, e a exposição bíblica te ajuda, ela te leva na centralidade do Evangelho, porque ela parte do pressuposto de uma linha redentiva, criação, queda e redenção, onde o autor principal é a glória de Deus. Embora Deus se preocupe com a minha dor, com o meu sofrimento, a narrativa da redenção, ela tem uma preocupação maior, a glória divina. E quando eu entrego o pão, se eu não mostrar para aquela pessoa que maior do que aquele pão é o Cristo, Deus não pode ser glorificado através daquela ação social. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, ação social por ação social não traz a mensagem do Evangelho. Cuidar dos órfãos, das viúvas, das crianças, das mulheres, situações que eram fragilizadas lá em Israel. E que também hoje nós encontramos situações frágeis nesse sentido. Agir por agir não evangeliza. O que evangeliza é você mostrar que tem algo maior do que o sofrimento.
Você sabe por quê? Porque, de fato, o Evangelho é maior do que tudo. Quando você chega num velório, a mensagem que Paulo trata na exposição aos Tessalonicenses é justamente essa. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, ele está falando ali do retorno de Cristo, onde ele busca os que dormem, os que estão vivos. E ele fala isso diante de gregos que não tinham esperança quanto à vida depois da morte. Não há uma mensagem mais poderosa do que a mensagem do Evangelho. Nós queremos trazer as pessoas e convencer as pessoas de que a dor delas precisa ser suprida. E a gente chega à conclusão de que, embora o Evangelho não nos leve para uma insensibilidade à dor do outro, a pregação do Evangelho ela é mais elevada do que a dor que nós sentimos, porque ela parte do pressuposto de algo que realmente supre a sua dor. Você lembra de Paulo? Ah, Jesus, tira de mim esse espinho. E Jesus disse para ele o seguinte: olha, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, uns poderiam argumentar que Jesus foi insensível ali. Não. E Jesus também não estava entregando um pirulitinho para a criança. Ó, menino, para de chorar. Jesus estava dizendo, a narrativa da redenção, o plano de Deus redentivo, é maior do que esse espinho que está na tua carne, Paulo. E essa é a mensagem que carece em todos os tempos. E hoje, as pessoas estão procurando as comunidades, as igrejas, para resolver as suas narrativas, as suas dores. E a igreja não pode se silenciar diante da injustiça social, ela não pode fechar os olhos diante da fome, diante da miséria, diante disso, daquilo outro. Mas ela tem que estar preparada para mostrar para aquela pessoa que aquela narrativa dela, o suprimento daquela narrativa dela, aponta para algo muito maior. Obrigado. Aponta para algo muito maior. Sim, nós estamos aqui entregando esse par de sapato para você. Mas eu quero te dizer que talvez você se torne um homem até rico nessa terra. Mas a sua pobreza não vai ser suprida, porque a sua real pobreza, embora ela esteja em calamidade do ponto de vista de necessidades especiais, a sua maior pobreza é você não reconhecer a sua maior pobreza, é você não reconhecer que você está destituído da glória de Deus. É por isso que Jesus fala em Mateus 5 que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurado aqueles que reconheceram, lógico, não com a força dele, porque ele estava morto, pelo convencimento da pregação do Evangelho. Ele se torna bem-aventurado porque ele reconhece que ele está totalmente destituído daquilo que realmente vai fazer e vai trazer para a vida dele a verdadeira felicidade. Então, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e aplicar a Bíblia sem a lente do Evangelho vai fazer com que você simplesmente transforme a igreja ou o cristianismo em mais uma religião que vai resolver o problema das pessoas. Meu filho, venha para Jesus, você arrumar uma mulher decente, não é assim que os pais falam para os filhos? Você pregou errado. Você perdeu a oportunidade de ter pregado o Evangelho para eles. Isso aí não é pregação do Evangelho, não. Como é que você me explica? Pessoas de outras religiões fazendo o mesmo. Você acha que no Espiritismo não tem isso, não? Questões moralistas? Claro que tem. Um colega meu espírita,
ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu estou pensando em sair do centro espírita lá, porque o presidente do centro espírita, ele não gosta de mulher e coisa e tal, isso fere os nossos costumes, a nossa moral. Como é que você prega para o espírita diante de uma família que do ponto de vista da sociedade está aceitavelmente correta? Como é que essa família que moralmente diante da sociedade se vê justa, vai reconhecer que precisa de Cristo? É aquela história, eu nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí. E logo, não preciso de Cristo. Essa é a armadilha que muitos vão cair quando vão para as ruas pregar o Evangelho. Então, ler a Bíblia, explicando a Bíblia e aplicando em toda a Escritura a partir do Evangelho, vai te livrar de cair nesses erros, de fazer com que as pessoas confundam o Evangelho com a religião que elas estão. É muito típico as pessoas falarem assim, não, eu estou muito bem. Você vai pregar para a pessoa, não, eu estou muito bem. Por que a pessoa que você foi pregar disse que está muito bem? Porque quando você foi falar com ela, você não pregou o Evangelho. Você não pregou para ela que todos nós estamos condenados. Seja o homem moralmente aceito ou o homem imoralmente aceito. Ela não vai conseguir enxergar a necessidade de Cristo. Então, nós só conseguiríamos enxergar a necessidade de Cristo quando todos nós reconhecemos que somos pecadores. Qual seria? Se eu sou moralmente tão bom, por que Cristo viria à Terra então? Isso anula a cruz de Cristo. Se eu moralmente sou tão perfeito, cumpro com todas as minhas obrigações, qual era o sentido de Jesus ter obedecido até a morte de cruz sem pecado? Já parou para pensar sobre isso? Se você não entender isso, você não entendeu a cruz. Você não vai entender toda a obediência do Senhor. 2. Eita. Travou aqui, irmão. Ajuda aqui. Não, é o outro, não é esse aqui não. 2. Enquanto você vai achando aí, eu vou trazendo aqui. Então, o primeiro desafio qual que é? Interpretar a partir do Evangelho. Repete comigo, interpretar a partir do Evangelho. Independente de denominação. Estou passando princípios aqui interdenominacionais. Estou passando aqui princípios só para a igreja batista sim ou não? Todo mundo. Ou tem 2 evangelhos? Se tivesse, anula a cruz de Cristo. 2. O desafio de ser um ouvinte atento à exposição desse evangelho e praticante. Eu vou dar um exemplo lá na frente, em Gálatas. O ouvinte atento. Quando nós vamos à igreja, nós não vamos à igreja necessariamente para ter o nosso problema resolvido. Ouvintes atentos são aqueles que têm uma missão, glorificar Deus no mundo. Logo, o culto público, a adoração pública tem uma finalidade. A finalidade da adoração pública é, publicamente, comunitariamente, sermos edificados e nos tornarmos a imagem de Cristo como corpo reunido, para melhor e unicamente através dessa forma servir a Deus no mundo. Então, quando eu vou à igreja, eu tenho que tomar muito cuidado
se eu estou indo somente para resolver a minha narrativa, a minha dor, que vai ser uma tentação nossa, ou se eu estou indo para, juntamente com os meus irmãos, nessa assembleia de adoração pública, ser impactado com a imagem de Cristo pregado em toda a Escritura, exposto em toda a palavra, para que eu reflita a Deus do mundo. Se eu ouvir dessa forma, e se eu praticar dessa forma, eu não vou colocar a minha dor acima do Evangelho. Embora esteja doendo, Jesus explica algo fenomenal em Mateus capítulo 6, sobre a ansiedade. Deixa eu entrar mais num aspecto prático para você captar aquilo que eu quero que seja captado nessa manhã. Quando Jesus trata de ansiedade no capítulo 6 de Mateus, tem dois contextos que são muito ignorados em Mateus. Geralmente, a gente quer tirar as pessoas da ansiedade, dizendo para elas que elas precisam de Jesus para vencer essa ansiedade. Vai para Jesus para você vencer essa ansiedade. Também é perigoso. Não é isso, não é somente isso que o texto está tratando. O texto está tratando de coisas que estão constantemente lutando no nosso interior. O texto está tratando das trevas, da luz, no versículo 6, 22, e está tratando também dos dois senhores, no versículo 24, e antes um pouco, ele está tratando dos tesouros no céu. Então, a ansiedade, ela tem como uma das causas da ansiedade, eu vou usar só o versículo 24 para não alongar muito, mas uma das causas da ansiedade é um coração ocupado por dois senhores. Tanto que o próprio texto vai dizer, olha, Deus cuida das aves dos céus, por que Ele não cuidaria de vós, homens de pequena fé? Aí no versículo 33 ele diz, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, no versículo 24, quando a gente enxerga os dois senhores, que a gente não pode servir, a gente entende qual é o propósito do Evangelho nas nossas vidas. O propósito do Evangelho nas nossas vidas, literalmente, é glorificar o Senhor por intermédio de Cristo. Se outro Senhor estiver ocupando o meu coração, a minha vida vai se tornar um palco da ansiedade. Quais são os dois senhores na pós-modernidade que disputam contigo? O Senhor que você confessou no seu batismo, que você ouve sobre Ele, você fala sobre Ele, nós falamos sobre Ele, e o outro Senhor. Você pode colocar esse outro Senhor, dinheiro, posição social, tudo que você quiser colocar nesse outro tipo de senhorio, você pode colocar. Então, esses dois senhores, essas duas formas de ver o mundo, essas duas cosmovisões, esses dois senhores, eles vão caminhando, mas como você é um regenerado, a regeneração te concede algo que você consegue vencer esse outro senhor que tenta dominar a sua vida. Se o Evangelho não for vivido, pregado, vivido, anunciado, ensinado, esse outro senhor, ele pode vir de uma forma sorrateira que você não vai identificar como outro senhor. Sabe quais são os outros senhores que vêm?
as nossas narrativas. Pastor, eu preciso ser curado. Sim. Sim. Doença é ruim. Ninguém gosta de ficar doente. Eu, quando fico doente, já preparo o testamento. O homem é fraco, né? Uma dor de unha. Mulher sofre dores terríveis e está lá caladinha, né? Fazendo as tarefas de casa. O homem não pode ter uma dor no pedaço da unha que diz que vai morrer, né? Então, o homem é sempre mais fraco. O problema todo é que essa minha dor se torna o meu Senhor. Essa minha necessidade básica, que é importante, e Deus não despreza, aqui Ele quer ensinar no capítulo 6 que Ele é provedor. A gente não pode ser como os pagãos que ficam buscando seus deuses por aquilo que Ele pode dar. Jesus quer dizer no capítulo 6, olha gente, entendam que Deus tem uma característica de provisão na vida dele. É isso que também o texto, a exposição de Filipenses nos ensina no capítulo 4, do 14 ao 20. Quando Paulo diz, com muito, com pouco, com honra ou sem desonra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 13. Do versículo 14 ao versículo 20, ele vai expondo aos filipenses sobre a doutrina da provisão divina. Então, Paulo, ele estava preso lá em Roma, e ele estava seguro no Senhor, mesmo preso, desonrado, abandonado pelos seus amigos, mas na convicção que a provisão divina já é algo que está embutido no caráter de Deus. Vocês estão olhando? Olha aqui para mim. A provisão é algo que está embutida no caráter de Deus. Paulo quis mostrar para os filipenses, olha, o mesmo Deus que cuidou de mim é o Deus que vai cuidar de vocês. O que Paulo está querendo dizer, olha, eu estive lá preso, e a minha satisfação e suficiência estava em Cristo. A gente vai ver isso na exposição de Colossenses, porque a provisão faz parte do caráter dele. É o que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus. Vocês estão ansiosos pelo que vocês têm que comer, beber e vestir? Busque a mim. As demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, eu sou o provedor. Isso já faz parte da minha natureza com os meus filhos. Eu vou cuidar de tudo. Não fiquem como pagãos, buscando a Deus pelas as suas necessidades. Isso que Jesus está querendo dizer no capítulo 6. Depois vocês estudem direitinho sobre o paganismo, no contexto do Evangelho de Mateus. Então, meu querido, ser um ouvinte atento é justamente entender que você e eu precisamos ouvir sobre algo que realmente supre, é muito maior do que as minhas necessidades básicas. Esse é o poder do Evangelho. Às vezes destruído exteriormente, mas interiormente renovado. Essa era a condição de Paulo preso em Roma, escrevendo a carta para os filipenses. Como pode alguém preso, desonrado, abandonado, falar de Cristo com tanta propriedade? Sim, não. O personagem principal não é Paulo. O personagem principal era a suficiência de Cristo pelo Evangelho de Cristo, que foi pregado a Paulo, e Paulo pregou. O que eu recebi, eu vos entreguei. É o que diz 1 Coríntios capítulo 11, no ato da ceia. O que havia de diferente em Paulo não era a força dele, era a suficiência de Cristo. Então eu venho à igreja e o meu propósito de adoração pública é: Senhor, eu tenho muitas dores, eu tenho muitos sofrimentos, eu tenho muitas lágrimas, mas eu tenho algo muito maior do que tudo isso. Preste atenção. Se o Evangelho é maior do que a morte, ou não?
Ou não? Ou que a gente prega no velório, só é no velório. No velório a gente tem uma mensagem mais soberania, mais cristocêntrica, mais... Até o próximo velório é o coro. Aí vem tudo que é porcaria. Mas quando chega no velório, aquela mensagem, o evangelho é maior do que tudo. Por que a gente tem que ouvir essa mensagem só no velório? E tem velório que a gente nem ouve nem isso, né? Tem velório que o cara consegue ainda desvirtuar. Porque o nosso ouvido, o ouvido pós-moderno, é um ouvido inclinado a resolver a sua narrativa. O pastor, meu amigo em Miami, ele diz o seguinte: as pessoas vêm para Miami, a maioria delas não vem para congregar. Sim, elas vão para trabalhar, mas elas vão para trabalhar. Elas não estão lá para congregar em lugar nenhum, estão indo para trabalhar. Eu quero resolver meu problema. Qual é o meu problema? Resolver minha vida profissional. E eu como pastor, e eu falo como pastor com sensibilidade ao pastor local e à igreja local, eu não estou falando alguma coisa de só alguém que é professor de sala de aula e não tem prática. Não. O maior dilema do ser humano é resolver o seu problema. Isso em igrejas neopentecostais, igrejas históricas, igrejas batistas, igrejas presbiterianas. A gente pensa que isso é coisa só de universal. Não. Muitas igrejas históricas onde o evangelho deixa de ser pregado, onde o evangelho deixa de ser inculcado, que caem nesses erros. Isso não é coisa só de universal. A gente estigmatiza certas denominações e diz, aquela ali não está pregando. E nós, como pregadores, expositores, temos que estar atentos a esse movimento pós-moderno. E esse movimento pós-moderno, ele tenta sufocar, não é só a igreja, ele tenta sufocar tudo que está ao seu redor. Depois da Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas mortas, o existencialismo, por influência de Heidegger, Gadamer, que influenciou Rudolf Bultmann, Schleiermacher e outros caras, isso alcançou os bancos das igrejas, onde, cara, a dor do povo precisa ser suprida. É? Eu nunca vou conseguir enxergar o poder do evangelho se a minha intenção é somente resolver o meu problema, a minha dor. O existencialismo, ele parte disso. É tanto que nos Estados Unidos tem movimentos chamados de nova homilética, são movimentos que dizem o seguinte, cara, olha, a pregação ela tem que ter uma relevância para o que a pessoa está vivendo. Sim, a pregação tem que tocar na tua dor. Mas a tua dor tem que apontar para algo maior do que ela. Se o luto não apontar, se uma mensagem no luto não apontar para a mensagem da ressurreição, a esperança do evangelho ficou camuflada naquele velório. Se a pobreza não apontar para o reino futuro, onde não vai ter nenhum tipo de problema, um lugar perfeito, a sua mensagem foi para o buraco. E outras que você quiser colocar, se o reino presente, que não pode ser esquecido, repito, nosso coração tem que ser sensível. Aqui eu dou uma lapadinha nos existencialistas, porque eles acham que a gente é insensível. Vamos procurar um equilíbrio hermenêutico aí, interpretativo. Sim, eu não vou esquecer da dor do meu irmão. Eu vou lá chorar com ele no velório. Meu irmão, você morreu, seu parente morreu. Eu sei que o velório custa caro. O que a igreja pode fazer? Talvez sustentar, segurar a barra aí por 1 mês, 2 meses, até vocês se organizarem. Mas calma aí. Você não vai ficar nesse luto por toda a vida. A mensagem do evangelho é o teu conforto.
Isso a gente chama de metanarrativa, uma narrativa abrangente. É a esperança. É a esperança. Quando lemos, explicamos e aplicamos o Evangelho de Cristo em toda a Escritura, na convivência da igreja local, nos cultos domésticos, na evangelização e na missão de Deus na cultura e na sociedade, a redenção de Cristo que começa no presente, vidas redimidas, espelhando a glória de Deus, e aponta para o futuro, se torna mais evidente na vida da igreja, e isso gera um avivamento genuíno, um avivamento pela mensagem do Evangelho. Sabe aquelas coisas assim, a gente está reduzindo essa questão avivalista. Toda igreja que prega o Evangelho é avivada, meu amigo. Independente da época, da situação, do contexto cultural. Toda igreja que prega o Evangelho vai ser avivada. Agora, Cristo precisa ser exposto em toda a palavra. Porque se ele não é exposto em toda a palavra, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um texto do Antigo Testamento, vou usar aquele texto fora da linha da redenção, fora da mensagem principal de esperança, e eu vou fazer com aquele texto que eu quiser. Eu posso pegar um texto em Provérbios e aplicar aquele texto em Provérbios ao ensinamento aqui de um jovem, de um grupo de jovens. Se estiver desconectado ao plano redentivo, aqueles jovens vão sair com a ideia de que tudo que eles precisam é ser sábios. Só que a sabedoria proverbial, ela é a sabedoria encarnada. E ela aponta para algo além da sabedoria prática, saber como dizer, como falar, como ouvir. Ela aponta para a glória de Deus. Os meus relacionamentos não são um fim em si mesmo. Palavras para casais são muito perigosas, porque nós queremos resolver o problema dos casais, sendo que o principal problema de todo casamento é falta do Evangelho. É eu reconhecer que eu sou um pecador e preciso me arrepender diariamente. É reconhecer que, embora eu possa trazer um alfajor para minha esposa, embora eu possa molhar os pés do meu marido com aguinha quente e água gelada, embora eu possa aplicar tudo o que é necessário, tudo que é legal, fazer uma viagem, isso, aquilo outro, o que vai resolver o problema do meu casamento não são esses paliativos que muitas vezes são buscados em textos das Escrituras, mas desassociados do Evangelho. O resultado maior do casamento é entender que nós precisamos de nos arrepender e sair do centro, sair da nossa narrativa. Pastor, eu preciso ser feliz. Busque o conceito de felicidade no Evangelho e não naquilo que você esperou para o seu casamento. O conceito de felicidade no Evangelho está no capítulo 5 de Mateus. É fazer parte do reino de Deus. 4. Quarto desafio: distinguir o Evangelho em toda a Escritura dos demais sistemas religiosos. Uma vez eu fui numa palestra de casais em Caldas Novas e eu falei, meu Deus, era melhor ter ido numa palestra de coach. Porque o cara falou, ensinou, mas não ensinou o Evangelho. Ele poderia ter colocado o encontro de casais, não cristãos, mas um encontro de casais. Um encontro de casais. Olha, a gente não vai usar princípios cristãos, a gente vai falar só sobre relacionamento. Bom, agora, se é um encontro de casais
cristãos, aquele casal precisa entender que, além da necessidade que eles possuem de se entenderem em níveis comunicacionais, eles têm uma necessidade maior. Esse é o desafio também que eu vivo com a minha esposa. Eu estou com 18 anos de pastorado da mesma igreja, casado, filhos, eu tenho as mesmas necessidades de vocês, assim como pastor. Eu sofro na pele essas mesmas coisas, eu sou pressionado com as mesmas questões. Mas o que eu preciso é parar de usar a minha justiça própria e dizer, sim, eu sou um pecador. Eu preciso me arrepender, meu amor, me perdoa. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. A gente lança muito no rosto do outro as nossas virtudes morais, ao invés de expressar a santidade de Cristo. Tente expressar a santidade de Cristo. Vivamos a expressão da santidade de Cristo. Porque enquanto você joga na cara do teu marido, da tua mulher, o quão bom você é, mais e mais o Evangelho fica escondido no relacionamento. E menos Cristo é glorificado. Ou seja, Ele não é glorificado. Isso é sério. É tanto que quando tem pregação, um fica cutucando para o outro. Aí, ó, isso é para você. Aí o pastor fala, agora eu vou falar para os homens. Aí a mulher, agora segura, que para tu agora vai vir mais pesado. E se a gente não tiver cuidado, ao invés de pregar e ouvir o Evangelho, a gente está ouvindo conselhos que não refletem aquilo que é a nossa necessidade, ser santificado em Cristo Jesus, para que Deus seja glorificado. Não para que eu vire para minha esposa e diga, olha o marido bom que você tem, olha que homem respeitado na sociedade, olha que homem bom. E ao invés dela dizer isso, ela diz, meu amor, que coisa linda é o Evangelho, que leva você e eu, pobres pecadores, santos pecadores, a nos arrepender diariamente, a reconhecer que somos carentes da glória de Deus. Eu tenho quantos minutos, meu irmão? Estou terminando. Último. Quinto e último lugar. Quando você olha para o livro de Gálatas, capítulo 5, fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Muitas pessoas partem do capítulo 5 para falar daquilo que precisa ser mudado. E esquece de tocar no capítulo 2 e capítulo 3, que fala da justificação, que fala dos méritos de Cristo. Eu só consigo expressar o fruto do Espírito, porque a minha vida foi levada a Deus pelo que Cristo fez. Então o legalismo é justamente um tipo de ensino que você parte da moral para ser aceito por Deus. E o Evangelho não. O Evangelho parte do que Cristo é, do que Cristo fez, para mostrar quem você deve ser nele, para que Deus seja glorificado no mundo. Essa é a atenção de Gálatas. A outra coisa, o antinomismo, ou seja, ser contrário às regras. Não é porque o Evangelho está em mim, que Deus é soberano na minha salvação, que eu vivo de forma dissoluta, que eu posso fazer o que eu quero. Não, isso é um preconceito das pessoas em relação à questão da soberania divina. Aquilo que vocês cantaram agora. Tu és soberano. Né? Vocês salmodiaram agora. Não. Cristo me alcançou. E justamente por Ele ter me alcançado, eu vou expressar o fruto desse Espírito no mundo. Eu vou viver para a glória de Deus. Então, é muito importante que a gente parta do princípio correto. Leia Gálatas, mas não leia a partir do capítulo 5. Você não lê um e-mail a partir da última parte, lê.
Quando alguém te manda um WhatsApp de 10 minutos, aquele áudio legal de 10 minutos, você começa a ouvir a partir do 8º minuto? Hã? Faça isso quando a sua esposa te mandar o áudio. A panelada que você vai receber na cabeça quando você chegar em casa. Você começa do começo. Então, como é que você se livra dessa tentação de ser justo aos olhos de Deus para a sua salvação? Vai para o capítulo 2 e capítulo 3 de Gálatas e veja que a nossa justiça, ela não depende dos nossos méritos. No caso lá é uma judaização que estava em jogo, a questão da circuncisão, os judaizantes querendo circuncidar o povo e coisa e tal. Hoje seria o quê? Aquele tipo de mensagem que diz, olha meu amigo, você precisa fazer isso e fazer aquilo, para Deus te aceitar. É como se Jesus estivesse dizendo, implorando, me aceite, me aceite, me aceite. É como se quem tivesse causado o problema no Éden fosse Deus. Quem causou o problema no Éden não foi Deus. Fomos nós. Quando eu consigo comunicar e viver a fé sem os extremos do legalismo e do antinomismo, ou seja, o legalismo, tentar convencer a Deus pelo meu esforço, eu devo compreender que só o Evangelho é o poder de Deus para me salvar. Segundo, o antinomismo. Eu fui trazido pelo Evangelho, então eu estou salvo e posso fazer o que eu quiser. Não! O antinomismo é, o mesmo Evangelho que me salvou, é o Evangelho que é a base da minha vida. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que nós fomos eleitos para a santificação. A santificação é o efeito do que Deus fez soberanamente nas nossas vidas. Eu sei que esses 5 pontos que eu passei para vocês, talvez tenha mexido, e eu não tive a pretensão de que você entendesse tudo, mas eu trouxe insights para que você possa refletir. Não preguei hoje, não fiz uma exposição, eu estou numa aula de EBD. A partir daí, pense bem. A primeira aula, eu dei uma dica, não foi? Qual foi a dica? O poder transformador do? A segunda aula, eu quero dar uma dica, anote aí. Explore as Escrituras, 90 dias em Gálatas, Juízes e Efésios. Timothy Keller e o Richard Koenck. Isso aqui você pode fazer em casa, com seus filhos. Isso aqui você pode fazer no culto. Explore as Escrituras. Perícope a perícope. Sessão de texto a sessão de texto. Para você compreender a centralidade do Evangelho nesses 3 livros. E tem outros livros que já lançaram, Romanos. O material mais simples. Tem inúmeros recursos, né? Mas aqui é um recurso para a igreja. É um recurso para o povo de Deus. Que qualquer pessoa, por mais simples e... Não precisa ser doutor para entender o Evangelho. Precisa ser regenerado. É essa obra que acontece primeiro nas nossas vidas. Tá ok? Deus abençoe. Queria agradecer ao pastor. Deus abençoe vocês. Pastor Manuel.